Enfim, querida comunidade aqui reunida, esse refrão do Salmo que nós cantamos hoje, ele nos inspira a abrirmos o coração e a buscarmos em Deus, pelo Espírito Santo, a renovação das virtudes e das coisas bonitas que nós temos dentro do nosso coração e dentro da nossa alma. Nós cantamos o Salmo de hoje pedindo: enviai, Senhor, o vosso Espírito, e da terra toda a face renovai. Ora, se o Espírito Santo tem o poder de renovar a face da terra, quanto mais a nossa face, a face do nosso rosto, a face do nosso coração, a face da nossa mente. Oswaldo e Rosângela, queridos amigos, acho que é a primeira vez que vocês vão se encontrar pessoalmente, quase se encontraram esses dias. Acho que vocês almoçaram, você almoçou em Cabreúva. Olha aí, hoje é o dia de Pentecostes, no dia do Senado, no dia em que aqueles povos todos se encontraram, que nós ouvimos aí na primeira leitura, medos, partos, gente da Mesopotâmia, enfim, que bom que vocês estão aqui, que bom mesmo. Então, se o Espírito Santo tem o poder de renovar a face da terra, quanto mais a face do nosso coração, a face da nossa história, a face da nossa vida, a face da nossa família. Quando nós cantamos e da terra toda a face renovai, aqui na cabeça do Padre, no coração do Padre, tantas pessoas visitaram o meu coração durante este salmo, tantas lembranças da minha família, dos meus amigos, das paróquias por onde eu já passei, deste quase 1 ano e meio que eu estou trabalhando aqui na cidade de Pirapora do Bom Jesus. Quantas e quantas e quantas e quantas pessoas que já se aproximaram do Padre, disseram: Padre, me dá uma bênção, reza por mim, reza pela minha família, eu preciso me animar, os meus filhos precisam ter coragem, a minha família precisa ser reerguida, o meu coração precisa ser curado, restaurado, renovado. Hoje é o dia, meu irmão, hoje é o dia de Pentecostes, quando o fogo e o vento vem para renovar a face do nosso coração. Hoje é um dia especial para você, de certa maneira, fazer uma retrospectiva da sua própria história, não só para chorar aquilo que não deu certo na sua vida, não só para chorar as perdas da sua vida, mas retrospectiva para pedir que cada fase da sua vida seja renovada, seja restaurada. Esses dias atrás, eu atendi uma pessoa, já com 50 ou 60 anos de idade, mas que estava sofrendo até hoje, porque lá atrás, quando era criança, viveu uma situação muito difícil diante dos seus pais. Essa criança viu o seu pai e a sua mãe sendo humilhados numa determinada fase da vida deles, e aquela imagem, aquela marca, aquela lembrança tornava a vida dessa pessoa, ainda hoje, nos dias de hoje, um peso profundo. As coisas que acontecem na nossa vida nos marcam, positiva ou negativamente. Tudo que acontece conosco nos marca. Esses dias, acho que foi essa semana, o pouco tempo que eu tive para ver televisão, eu assisti um programa da Globo News, aonde se falava sobre os traumas que uma pessoa carrega desde a infância, até brincadeiras totalmente inocentes que nós fazemos às vezes com as crianças, podem de certa maneira influenciar na vida daquela criança, daquele futuro jovem, adolescente, homem e mulher. E eu me lembro que na reportagem a psicóloga dizia, por exemplo, eu já fiz isso, provavelmente você já deve ter feito também, quando a gente brinca que não está vendo a criança está ali
andando perto da gente, na sala, no quarto, na cozinha, não sei, no lugar, e a gente, para brincar com a criança, faz de conta que não está vendo, e começa a brincar: olha, cadê a Priscila, cadê a Patrícia, cadê o Tiago, cadê, e a gente faz de conta que não vê a criança. Dentro da criança, ela fica apavorada, porque para uma criança, quem dá segurança é o pai, a mãe, é o avô, é a avó, é o tio, é a tia, são as pessoas conhecidas. Eu até me recordei que uma vez eu estava andando na Avenida das Flores, lá no centro de Curitiba, e estava bem movimentada essa Avenida das Flores, e uma criança segurava na mão do pai, e a criança, distraída, sem querer, soltou da mão do pai e pegou na minha mão. Mas eu era um estranho, eu não conhecia nem o pai nem a criança, eu estava andando também, indo para algum lugar, e o pai viu a troca que a criança fez e deixou acontecer até onde ia. Alguns metros para frente, quando a criança olhou para cima e viu que a mão que ela estava segurando não era do pai, a criança teve uma crise de choro, gritos de aflição, porque eu não transmitia segurança para aquela criança. Ela não me conhecia, ela não sabia quem eu era. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes, coisas aparentemente pequenas que aconteceram na nossa vida, de repente hoje, pode estar influenciando na nossa reação diante dos dramas, diante dos dilemas, diante das sombras, diante das trevas, diante das tempestades, e até diante das conquistas e das alegrias que nós vivemos nos dias de hoje. Se coisas aparentemente pequenas como essas marcam a vida de uma pessoa, marcam a alma de uma pessoa, imagine uma dor profunda. Imagine você que já viveu uma dor profunda. Eu não sei as dores de todo mundo, eu não sei os calvários de todo mundo, eu não sei as razões das lágrimas de todos vocês. Eu sei de alguns eu sei. Estamos celebrando a missa de um ano da Dona Lília Amado. Me lembro e jamais vou esquecer da dor de vocês, Maurício, do seu pai. Estamos celebrando 7 meses que estes 2 jovens da família Espina, aqui da cidade de Cabreúva, esses 2 jovens, 2 irmãos, voltaram para a casa do pai, depois de um trágico acidente desculpa, é o sono do padre que ficou a noite inteira aqui na vigília. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu fico imaginando as dores de outras mães que têm os filhos vivos, mas os filhos não estão com você, estão distantes por algum motivo. Eu fico imaginando a dor de um pai, de uma mãe que está aqui nessa missa hoje, que de repente hoje não pode abraçar o seu filho, não pode abraçar a sua filha. Essa semana eu recebi a ligação de uma mãe que no telefone chorava porque o seu filho está preso numa penitenciária lá em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. E eu ainda falei para ela que a próxima vez que eu for a Curitiba, eu vou visitar o filho dela. De repente você tem alguém da sua casa, da sua família, que está num leito de hospital, que está internado, que está tratando alguma doença grave. De repente, meu irmão, minha irmã, você não tem mais você no seu domínio. Às vezes a gente perde a gente mesmo. Ainda há poucos dias atrás, uma pessoa me disse: padre, parece que eu estou perdendo todo mundo que eu amo. Não que todos estão morrendo, alguns estão se distanciando, outros não estão conversando mais, outros por algum motivo não sentem mais aquela vontade, aquele desejo de estarem perto dessa pessoa. E eu me lembro que eu respondi para ela assim: às vezes muitos se distanciam de nós, mas você não pode se distanciar de você mesmo. Você não pode perder você de você. Parece tão contraditório, parece tão estranho isso que o padre está falando. Às vezes você perde você de você. Às vezes você não sabe mais quem é você. Às vezes você já não se reconhece mais.
ser renovado. Hoje é o dia de renovar a face da sua vida, a face da sua história. Eu desejo que essa solenidade de Pentecostes renove a você que por algum motivo se desencantou ou desanimou com o seu trabalho, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa. Você que se desencantou com o trabalho que você tem, com o trabalho que você faz. Você que de repente se desencantou com você mesmo. Às vezes a gente não se suporta nem a nós mesmos. Então que o Senhor, pelo Espírito Santo, renove a face da sua vida, a face do seu coração. E claro, é impossível, por exemplo, para mim, que sou padre e que tenho uma relação tão íntima e tão intensa com o Oswaldo, com a Rosângela Rocha, também não me lembrar dos 2 filhos de vocês nessa missa de hoje, o Luiz Otávio e o Júnior, que também 2 irmãos juntos partiram para a eternidade há 7 anos e alguns meses, 8 anos atrás. E que eu me lembro perfeitamente também daquele momento, daquele dia, daquela missa de 7º dia na paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses no interior de São Paulo e assim por diante. E a cada ano nós estamos juntos. E vocês estavam aqui também neste ano para celebrar essa missa por eles. Então, queridos irmãos e irmãs, eu pergunto para você e você não precisa responder para mim. Qual é a marca que faz você chorar? Qual é a marca da sua história que te faz, de repente, ter dias e noites traiçoeiros? Qual é a marca, qual é a lembrança da sua vida que às vezes te coloca lá embaixo, te deixa com o coração prostrado na dor? Sabe, Rodney, Denise, Juliana, demais amigos, o Espírito Santo tem vários nomes. Ele é chamado de Paráclito, ele é chamado de Defensor, ele é chamado de Advogado. Mas o Espírito Santo, ele recebe de Jesus uma expressão tão bonita. Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. O Consolador. E é exatamente com essa palavra que eu quero continuar essa homilia, caminhando para o final dela e pedindo alguns trechos de algumas canções para o Carlinhos. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo te trouxe nesse santuário, nessa cidade humilde, mas bela, simples, mas grandiosa, pequena, mas majestosa, para consolar o seu coração. E o Espírito Santo consola o seu coração, renovando a face da sua vida, da sua história, da sua família, das perdas e dos ganhos que você já viveu ao longo da sua vida até esse dia de hoje, 8 de junho de 2014. O Espírito Santo te trouxe aqui, ele te acordou hoje, ele te seduziu hoje, ele invadiu e envolveu o seu coração e te trouxe aqui nesta missa para consolar o seu coração e para ajudar a você a continuar caminhando, a continuar pintando, a continuar vivendo, a continuar compondo e escrevendo a sua história. O Espírito Santo te trouxe aqui para dar a você um novo ânimo, um novo hálito, um novo respiro e suspiro dentro do seu coração. Quando a gente vive uma tristeza muito grande, quando a gente vive uma tragédia muito grande, a gente fica prostrado. Alguns têm que tomar remédio para conseguir fechar os olhos por algumas horas durante a noite. Outros não conseguem se alimentar, comer. Enfim, às vezes a dor, o sofrimento, a provação, a surpresa de uma notícia ruim, ela é tão avassaladora que ela deixa você prostrado, caído, os seus olhos quase que não olham para cima,
olham para o chão, porque não são os olhos que estão lá olhando para o chão, é o seu coração que está caído, é a sua alma que está prostrada, é você todo que está caído, prostrado na dor. Mas o Espírito Santo é o Consolador, e ele nos faz crer que quem nos levanta é Deus com seu amor de Pai. Escute, olha que bonito, quem me levantou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me levantou foi Deus com teu amor de Pai. Quem me levantou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com teu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Nestes 7 meses, Juliana, Rodney e Denise, é Deus que tem levantado vocês a cada dia. Neste 1 ano, é Deus, Maurício, que tem levantado a sua família. Nestes 8 anos, Rosângela e Oswaldo, é Deus, com seu amor de Pai, que tem levantado vocês. Neste tempo todo da sua vida, meu irmão, minha irmã, é Deus quem tem nos levantado com seu amor de Pai e nos dando o Espírito Santo para renovar a face da nossa alma. Meu irmão, minha irmã, pode ser que na hora da dor você pense assim: será que Deus me vê? Será que Deus me olha? Será que Deus me escuta? Pode ser que você chega até perguntar e dentro da sua cabeça: será mesmo que Deus escuta a minha prece? Será mesmo que Deus vê a dor do meu sofrimento? E eu digo para você, à luz da fé, o Espírito Santo, Santo Consolador, ele nos ensina que Deus vê tudo. Deus nos sonda. Sondar significa ver, mas significa também cuidar. Sondar significa olhar com amor. Então tenha certeza, o Espírito Santo é o teu Consolador, e você pode ter a certeza e saber que Deus está sondando a sua vida, olhando você para consolar a sua alma e o seu coração. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conhece. Se me assentou, me levou. Conheces meus pensamentos. Quer deitar ou quer dormir. Sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Seja a sua fortaleza, se liberte desse medo, se liberte dessa insegurança. E foi falando, e aquela palavra foi entrando no meu coração. Eu não era nem padre, eu era seminarista já, mas não era padre não. E aí ele convidou todo mundo a ficar em pé, e eu comecei a chorar, porque quando você ama uma pessoa, e quando você se depara com o limite, que você não consegue ajudar aquela pessoa que você ama, você se sente tão impotente, você se sente tão fraco.
Você se sente tão miserável. Às vezes, de repente você chora porque você pensa: puxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter ido lá, eu poderia ter ido junto, eu poderia ter dito isso, dito aquilo, e você não consegue mudar a história. E eu me senti tão impotente, tão fraco. A minha mãe estava lá internada, numa UTI, eu não podia nem passar a noite com ela, porque não pode passar a noite numa UTI. E eu comecei a chorar, desesperado, porque tinha medo que naquela situação a minha mãe viesse partir desta vida para a eternidade. Aí alguém pode falar assim: nossa, mas você já está seminarista e estava sofrendo com medo da morte da sua mãe? Eu sou padre, faz quase 18 anos, e eu não quero que os meus amigos e as pessoas que eu amo morram, porque a fé não tira a lágrima e a saudade de quem a gente ama. Não é pecado chorar e ter saudade de quem a gente ama. Não é nenhum crime, não é nenhum pecado você ter fé e chorar a doença, a luta, a distância, a passagem de alguém que você ama. E eu me lembro, queridos irmãos e irmãs, que naquele meu choro, naquele meu desespero, veio uma senhora chamada Benedita, e ela me deu um abraço tão forte, e ela só falou isso para mim: Deus te abençoe, Silvio. Só isso. Aquele abraço daquela senhora e aquela palavra, Deus te abençoe, foram tão consoladores para o meu coração, foram tão animadores para a minha vida, que eu voltei para casa, consegui dormir bem aquela noite, e graças a Deus a minha mãe recebeu alta dias depois, e este ano minha mãe completou 74 anos de idade. Mas meu irmão, minha irmã, naquela ocasião aconteceu isso. Mas às vezes na nossa vida não acontece isso. Às vezes a pessoa volta para Deus. Às vezes aquela pessoa que a gente ama volta sem eu ter dado aquele abraço que eu queria ter dado, sem eu falar aquilo que eu gostaria de ter falado, sem eu agradecer aquilo que eu queria ter agradecido. Às vezes acontece. Eu não sei como é que é a sua história com aqueles da sua família, aqueles amigos seus que já partiram para a eternidade. Eu não sei. Eu não sei se tem alguém que vive e você gostaria de dizer alguma coisa e não consegue dizer. Gostaria de dar um abraço e não consegue dar. Gostaria de se aproximar e não consegue se aproximar. Eu não sei. Mas eu quero finalizar essa homilia convidando todos vocês a ficarem em pé. E eu vou pedir uma canção para o Carlinhos, que faz muito tempo que eu não peço, mas que ele sabe cantar seguramente, que é Abraço de Pai. Num abraço de Pai, seja a sua fortaleza, se liberte desse medo, se liberte dessa insegurança. E foi falando aquela palavra, foi entrando no meu coração. Eu não era nem padre, eu era seminarista já, mas não era padre não. E aí ele convidou todo mundo a ficar em pé, e eu comecei a chorar, porque quando você ama uma pessoa, e quando você se depara com o limite, que você não consegue ajudar aquela pessoa que você ama, você se sente tão impotente, você se sente tão fraco, você se sente tão miserável. Às vezes, de repente você chora porque você pensa: puxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter ido lá, eu poderia ter ido junto, eu poderia ter dito isso, dito aquilo, e você não consegue mudar a história. E eu me senti tão impotente, tão fraco. A minha mãe estava lá internada, numa UTI, eu não podia nem passar a noite com ela, porque não pode passar a noite numa UTI. E eu comecei a chorar, desesperado, porque tinha medo que naquela situação a minha mãe viesse partir desta vida para a eternidade. Aí alguém pode falar assim: nossa, mas você já está seminarista e estava sofrendo com medo da morte da sua mãe? Eu sou padre, faz quase 18 anos, e eu não quero que os meus amigos e as pessoas que eu amo morram, porque a fé não tira a lágrima
e a saudade de quem a gente ama. Não é pecado chorar e ter saudade de quem a gente ama. Não é nenhum crime, não é nenhum pecado você ter fé e chorar a doença, a luta, a distância, a passagem de alguém que você ama. E eu me lembro, queridos irmãos e irmãs, que naquele meu choro, naquele meu desespero, veio uma senhora chamada Benedita, e ela me deu um abraço tão forte, e ela só falou isso para mim: Deus te abençoe, Silvio. Só isso. Aquele abraço daquela senhora e aquela palavra, Deus te abençoe, foram tão consoladores para o meu coração, foram tão animadores para a minha vida, que eu voltei para casa, consegui dormir bem aquela noite, e graças a Deus a minha mãe recebeu alta dias depois, e este ano minha mãe completou 74 anos de idade. Mas meu irmão, minha irmã, naquela ocasião aconteceu isso, mas às vezes na nossa vida não acontece isso. Às vezes a pessoa volta para Deus, às vezes aquela pessoa que a gente ama volta sem eu ter dado aquele abraço que eu queria ter dado, sem eu falar aquilo que eu gostaria de ter falado, sem eu agradecer aquilo que eu queria ter agradecido. Às vezes acontece. Eu não sei como é que é a sua história com aqueles da sua família, aqueles amigos seus que já partiram para a eternidade. Eu não sei. Eu não sei se tem alguém que vive e você gostaria de dizer alguma coisa e não consegue dizer. Gostaria de dar um abraço e não consegue dar. Gostaria de se aproximar e não consegue se aproximar. Eu não sei. Mas eu quero finalizar essa homilia convidando todos vocês a ficarem em pé. E eu vou pedir uma canção para o Carlinhos, que faz muito tempo que eu não peço, mas que ele sabe cantar seguramente, que é Abraço de Pai. Num abraço de Pai. Assim o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eu quero encerrar a homilia pedindo para que Deus nos dê um abraço de Pai, para que este abraço de Pai, com Jesus ressuscitado e com o Espírito Santo Consolador, o nosso coração seja consolado, as nossas lembranças sejam transfiguradas, o nosso coração prostrado seja levantado, as nossas dúvidas e os nossos receios, se Deus me ouve ou não me ouve, que isso tudo seja superado, que neste abraço de Pai, em Jesus o Espírito Santo, o seu coração seja consolado, a face da sua vida seja renovada. Antes da missa, uma mãe me procurou e falou: Padre, eu quero que o Senhor abençoe meus 2 filhos. Olha que coisa incrível, uma mãe que pede a bênção para 2 filhos, 2 casais de pais que lembram seus 2 filhos que partiram para o céu, filho que lembra da sua mãe que já está no céu, e cada um aqui com as suas lembranças, com as suas lágrimas, com os seus sorrisos, com as suas dores, com os seus vazios, com as suas tempestades, com as suas noites escuras, cada um aqui necessitando do Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito, enviado do céu sobre todos nós. Preste atenção no começo da letra desta música, preste atenção. Quando eu esperei, você espera essa bênção, ansioso queria te ver, você espera uma libertação, uma cura. o que há em mim já não podia me conter. É a sua história nessa música, é a minha história. Decidi ser Às vezes a gente toma decisões na vida da gente te quero rasgar meu viver, que nem sempre nos traz só alegria. meu coração, Rasga o seu coração hoje, abre o seu coração e fala para Jesus que você quer o Espírito Santo do céu. que me fala e não vou
sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que eu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas a vida é na estrada, ao longe voltar. Um salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me custou. Mas olhando em meus olhos somente me amou e a me beijar e acolher. Um abraço de pai. Um abraço de paz. Há 25 anos atrás, Deus me abraçou através desta mulher simples, a Dita, que já faleceu também, que já está no céu. Hoje, Deus quer te abraçar, Deus quer te consolar, Deus quer enxugar o seu pranto, Deus quer enxugar a sua lágrima, Deus quer renovar a face da sua vida, Deus quer erguer e restaurar o seu coração, Deus quer fazer uma obra nova na sua vida. Deus quer libertar você dessas marcas que te fazem sofrer e chorar. Deus quer te dar uma vida nova. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está aqui com a sua esposa, você que está aqui com o seu marido, você que está aqui com a sua filha, com o seu filho, você que está aqui com alguém da sua família, você que está com um amigo seu, uma amiga sua, um vizinho, uma vizinha, eu queria convidar você agora a encerrar a homilia comigo, dando um abraço bem forte. Se vocês estiverem em 3, em 4, se abracem em 3, se abracem em 4, mas não dá um abraço rapidinho e larga não, abraça e segura, abraça e segura, abrace alguém, bem forte, abrace, e ouça, abraçado essa canção, desde o começo, Carlinhos, abrace, chore, sorria, diga Deus abençoe, Deus nos abençoe, o Espírito Santo nos console, o Senhor nos levante, o Senhor renove a face da nossa vida. Abraça, abraça, deixa o abraço, dê um perdão, dê um perdão para ela, dê um perdão para ele, dê um perdão para você, se perdoe também. Nós não somos deuses, nós não conseguimos resolver tudo. Deus está conosco. O Luiz Otávio, Júnior, estão com Deus. A dona Lília está com Deus. O Bruno, o Felipe, está com Deus. O meu irmão Francisco está com Deus. Os nossos familiares e amigos estão com Deus. Abrace, abrace, abrace forte. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, às vezes o nosso coração tem que chorar, um salto se alegrou para que o nosso coração seja renovado. Abrace e deixe-se abraçar. E não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei. É o Consolador, né, cara? Que consola o coração da gente, que consola Luiz Fernando, Terezinha, o coração de cada um de nós. Família Moreno,
família Pomar e cada um que está aqui. Vive esse momento intensamente na fé. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados neste momento. Ao Santíssimo Sacramento. Diante de Jesus eu agradeço também todos da liturgia, acólitos, ministros, o seminarista André, o Carlinhos da música, a vocês tão novinhos que passaram a noite inteira aqui comigo rezando na vigília, das 11 da noite até as 5, 5 e meia da manhã. Eu cheguei em casa às 6 da manhã. Que tudo isso seja transformado em consolo do céu e do alto, derramado pelo Espírito Santo no coração de todos nós. Amém. Já não havia esperança para mim quando ouvi que o Senhor estava aqui. Já não havia esperança para mim quando ouvi que o Senhor estava aqui. Gastei tudo que eu tinha buscando minha cura, mas tudo falhou. Então ouvi dizer que o Senhor pode tudo. Decidi então viver a minha fé. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Já não havia esperança para mim quando ouvi que o Senhor estava aqui. Já não havia esperança para mim quando ouvi que o Senhor estava aqui. Gastei tudo que eu tinha buscando minha cura, mas tudo falhou. Então ouvi dizer que o Senhor pode tudo. Decidi então viver a minha fé. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto,
sei o meu milagre vai chegar. Já não havia esperança para mim quando ouvi que o Senhor estava aqui. Já não havia esperança para mim quando ouvi que o Senhor estava aqui. Gastei tudo que eu tinha buscando minha cura, mas tudo parou. Então ouvi dizer que o Senhor pode tudo. Decidi então viver a minha fé. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Não havia esperança para mim quando ouvi que o Senhor estava aqui. Já não havia esperança para mim quando ouvi que o Senhor estava aqui. Gastei tudo que eu tinha buscando minha cura, mas tudo parou. Então ouvi dizer que o Senhor pode tudo. Decidi então viver na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto, na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar
sua mão as chaves, as fotografias, as roupas, a água, os santinhos, as medalhinhas, estenda bem estendido, querendo tocar em Jesus, na orla do seu manto. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Agora, meu irmão, pense numa pessoa que você gostaria que estivesse aqui com você. Traga ela no seu pensamento. Toque em Jesus por ela. Eu me recordei da Jussara, que essa semana foi operada. Pense em alguém que tem que receber uma bênção muito especial. Uma mãe, um pai, um jovem, uma criança. Pense em alguém. E cante por essa pessoa. Toque e seja tocado por Jesus. Em nome dessa pessoa. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor bom Jesus esteja à vossa frente para vos conduzir. Amém. Ao vosso lado para vos acompanhar. Amém. Dentro de vós para vos iluminar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E sobre vós e a vossa família e os vossos objetos para vos abençoar. Amém. O padre traça o sinal da cruz e você traça o sinal da cruz sobre você. Viva Jesus Cristo! Viva o Senhor bom Jesus! Viva o Senhor bom Jesus! Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez desejando a paz de Cristo uns para os outros e cantando, se eu tocar, abraço e deseja paz, fique em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus! Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Estenda sua mão. As chaves, as fotografias, as roupas, a água, os santinhos, as medalhinhas, estenda bem estendido, querendo tocar em Jesus, na orla do seu manto. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado.
eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Agora, meu irmão, pense numa pessoa que você gostaria que estivesse aqui com você. Traga ela no seu pensamento. Toque em Jesus por ela. Eu me recordei da Jussara, que essa semana foi operada. Pense em alguém que tem que receber uma bênção muito especial. Uma mãe, um pai, um jovem, uma criança. Pense em alguém. E cante por essa pessoa. Toque e seja tocado por Jesus. Em nome dessa pessoa. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei sarado. Se eu tocar na orla do teu manto, eu sei o meu milagre vai chegar. o Senhor esteja convosco. Que o Senhor bom Jesus esteja à vossa frente para vos conduzir. Amém. Ao vosso lado para vos acompanhar. Amém. Dentro de vós para vos iluminar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E sobre vós a vossa família e os vossos objetos para vos abençoar. Amém. O padre traça o sinal da cruz e você traça o sinal da cruz sobre você. Viva Jesus Cristo! Viva o Senhor bom Jesus! Viva o Senhor bom Jesus! Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez desejando a paz de Cristo uns para os outros e cantando, seu tocar, abraço e deseja paz, fique em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus! Se eu tocar na orla do teu manto, serei curado, serei